Você já parou para pensar por que Jesus, que podia multiplicar pães e transformar água em vinho, escolheu colocar uma moeda na boca de um peixe? Esta pergunta pode parecer simples, mas carrega em si um mistério profundo que vai tocar o seu coração e revolucionar a forma como você enxerga a provisão de Deus em sua vida. Imagine por um momento a cena. Pedro, um pescador experiente, acostumado com as águas do mar da Galileia, sendo instruído pelo Mestre a fazer algo que desafiava toda a sua experiência de vida. Jesus não disse apenas para pescar. Ele disse para pescar um peixe específico, abrir sua boca e encontrar exatamente a quantia necessária para pagar o imposto do templo. Não uma quantia aproximada, não moedas em excesso, mas exatamente o valor necessário. Há algo profundamente tocante nesta história, que nos revela o coração de um Deus que se preocupa com os detalhes mais íntimos de nossa existência. Enquanto falamos sobre grandes milagres, sobre curas espetaculares e ressurreições, às vezes esquecemos que o mesmo Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome, também conta os fios de cabelo da nossa cabeça e conhece cada necessidade, por menor que seja. A história que vamos explorar hoje aconteceu em Cafarnaum, numa manhã como qualquer outra. Pedro havia retornado para casa depois de acompanhar Jesus em suas jornadas de ensino e cura. O ambiente era familiar, o cheiro do mar pairava no ar, e a vida seguia seu curso normal quando, de repente, algo inesperado aconteceu. Os cobradores do imposto do templo se aproximaram de Pedro com uma pergunta que, à primeira vista, parecia simples, mas que carregava uma tensão política e religiosa profunda. Eles queriam saber se Jesus pagava as 2 dracmas, o imposto anual que todo judeu adulto devia contribuir para a manutenção do templo em Jerusalém. Você consegue sentir o constrangimento de Pedro naquele momento? Ali estava ele, um homem simples, sendo questionado sobre as finanças de seu mestre. Pedro, com sua típica espontaneidade, respondeu que sim, Jesus pagava o imposto. Mas quando chegou em casa e contou a Jesus sobre o encontro, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus, com aquela sabedoria que sempre surpreendia, fez uma pergunta que revelava muito mais do que uma questão tributária. Ele perguntou a Pedro de quem os reis da terra cobram impostos e tributos: dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? A resposta era óbvia: dos estrangeiros. Os filhos estão livres. Nesta simples conversa, Jesus estava revelando algo profundo sobre sua identidade. Como filho de Deus, ele não estava obrigado a pagar o imposto do templo, que era a casa de seu pai. Mas então veio a declaração que mudaria tudo. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca e encontrarás uma moeda. Toma-a e dá-lhes por mim e por ti. Pare por um instante e deixe essas palavras penetrarem em seu coração. Jesus não disse: Pedro, vamos organizar uma coleta. Ele não disse: vamos vender algo que temos. Ele não sugeriu que pedissem emprestado a alguém. Em vez disso, ele apontou para uma solução que estava além de qualquer lógica humana, uma solução que dependia inteiramente da soberania e provisão divina. Você já se encontrou numa situação onde a necessidade era real, urgente, e você não conseguia enxergar nenhuma saída? Onde todas as portas pareciam fechadas e todas as possibilidades esgotadas? É exatamente nestas situações que Deus ama revelar que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais elevados que os nossos pensamentos. A instrução de Jesus a Pedro revela algo magnífico sobre a natureza de Deus. Ele não apenas conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, mas também prepara soluções de formas que jamais poderíamos imaginar. Enquanto Pedro se preocupava com o imposto, Deus já havia providenciado a resposta através de um peixe que nadava nas águas do mar da Galileia. Pense na precisão divina envolvida neste milagre. Não era qualquer peixe. Era um peixe específico. Não era qualquer momento. Era exatamente quando Pedro jogasse o anzol. Não era qualquer quantia. Era exatamente o valor necessário para 2 homens. Esta não é apenas uma demonstração de poder, mas uma revelação do amor meticuloso de um pai que cuida de cada detalhe da vida de seus filhos. Quando Jesus disse a Pedro para ir pescar, ele não estava simplesmente resolvendo um problema financeiro. Ele estava oferecendo uma lição profunda sobre confiança, obediência e fé.
Pedro podia ter questionado. Podia ter sugerido alternativas mais práticas. Podia ter pensado que Jesus estava falando simbolicamente. Mas algo no coração daquele pescador experiente o levou a obedecer sem questionar. Há momentos em nossas vidas quando Deus nos pede para fazer coisas que não fazem sentido para nossa mente lógica. Quando Ele nos convida a dar um passo de fé que parece contradizer nossa experiência ou nosso conhecimento. Nestes momentos, somos convidados a confiar não em nossa própria compreensão, mas na sabedoria infinita daquele que vê o fim desde o princípio. A jornada de Pedro até a praia naquela tarde deve ter sido única. Ele carregava consigo não apenas um anzol e uma linha, mas uma promessa específica de Jesus. Cada passo em direção à água era um ato de fé. Cada movimento para preparar o equipamento de pesca era uma declaração de confiança na palavra do Mestre. Quantas vezes perdemos bênçãos porque nossa fé não é específica o suficiente? Quantas vezes oramos de forma genérica, esperando respostas genéricas, quando Deus quer nos ensinar sobre sua precisão e cuidado pessoal? O milagre da moeda no peixe nos ensina que Deus não apenas supre necessidades, mas o faz de maneira que revela seu caráter e fortalece nossa fé. Imagine Pedro caminhando pela praia, talvez acompanhado por outros discípulos ou moradores locais que conheciam sua reputação como pescador. Eles devem ter achado estranho vê-lo pescando sozinho, com apenas um anzol, quando normalmente usava redes e trabalhava em equipe. Mas Pedro carregava consigo algo que eles não podiam ver: uma palavra específica de Jesus. A fé que move montanhas muitas vezes começa com a disposição de pescar um peixe. Começa com a obediência em coisas pequenas, aparentemente insignificantes, mas que carregam o peso da promessa divina. Pedro não estava apenas pescando. Ele estava participando de um milagre que revelaria a todos os presentes que Jesus tinha autoridade sobre toda a criação. Quando pensamos em milagres, frequentemente imaginamos eventos grandiosos, espetaculares, que chamam a atenção de multidões. Mas este milagre nos ensina que Deus também opera de forma íntima, pessoal, resolvendo necessidades específicas de maneira que toca o coração de quem experimenta sua provisão. A moeda na boca do peixe não apareceu por acaso. Ela foi colocada ali pelo mesmo Deus que criou os mares, que estabeleceu os limites das águas, que conhece cada criatura que habita as profundezas. O peixe não engoliu a moeda por acidente. Ele foi direcionado, guiado, preparado pelo Criador para estar no lugar certo, no momento certo, para ser pescado pela pessoa certa. Você já considerou quantos milagres de provisão acontecem em sua vida que você nem percebe? Quantas vezes Deus prepara soluções, abre portas, cria oportunidades, direciona pessoas para seu caminho, e você atribui tudo a coincidência ou sorte? O milagre da moeda no peixe nos convida a enxergar a mão de Deus trabalhando em situações que parecem completamente naturais. Pedro deve ter sentido uma mistura de expectativa e talvez um pouquinho de ansiedade enquanto preparava sua linha de pesca. Afinal, ele era um pescador profissional. Sabia que pescar um peixe específico não dependia apenas de habilidade, mas de fatores que estavam completamente fora de seu controle. O vento, a correnteza, o comportamento dos peixes, tudo isso influenciava o resultado. Mas havia algo diferente nesta pescaria. Pedro não estava dependendo apenas de sua experiência ou sorte. Ele estava agindo baseado numa palavra específica de Jesus. E essa palavra carregava consigo toda a autoridade do Filho de Deus, toda a fidelidade daquele que nunca falha, toda a precisão daquele que conta as estrelas e conhece cada uma pelo nome. A obediência de Pedro nos ensina algo fundamental sobre como responder quando Deus nos dá instruções que desafiam nossa lógica. Não precisamos entender completamente para obedecer completamente. Não precisamos ver o resultado antes de dar o primeiro passo. A fé verdadeira se manifesta na disposição de agir baseado na palavra de Deus, mesmo quando essa palavra nos leva por caminhos que nunca trilhamos antes. Enquanto Pedro caminhava em direção ao mar, ele carregava consigo mais do que equipamento de pesca. Ele carregava a confiança de que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo, que cada palavra que saía da boca do Mestre era digna de confiança absoluta.
que não havia situação impossível para aquele que tinha autoridade sobre o vento e as ondas. O momento de lançar o anzol deve ter sido especial. Pedro, com suas mãos calejadas de anos pescando, segurava uma linha que conectava sua obediência à provisão divina. Cada movimento era um ato de fé. Cada segundo de espera era uma oportunidade de confiar mais profundamente na palavra que havia recebido. Há algo profundamente tocante em imaginar Jesus observando Pedro se preparar para pescar. O mestre que havia chamado este homem simples para se tornar pescador de homens, agora o estava ensinando sobre provisão através da própria profissão que ele conhecia tão bem. Deus tem uma forma única de usar nossa experiência, nossos talentos, nossa história, para nos ensinar verdades espirituais profundas. O milagre que estava prestes a acontecer não era apenas sobre dinheiro ou imposto. Era sobre revelar que o mesmo Deus que criou os céus e a terra se preocupa com as necessidades práticas de seus filhos. Que ele não está distante, observando de longe, mas está intimamente envolvido em cada aspecto de nossa existência. Quando Pedro finalmente sentiu o peixe fisgar o anzol, algo extraordinário estava acontecendo. Não era apenas um peixe sendo pescado, era uma promessa sendo cumprida. Era uma palavra de Jesus se materializando de forma tangível. Era a demonstração de que não há limitações para os métodos que Deus pode usar para suprir nossas necessidades. O momento de abrir a boca do peixe deve ter sido inesquecível. Ali estava exatamente o que Jesus havia prometido. Uma moeda com o valor exato para pagar o imposto de 2 pessoas. Não mais, não menos. Mas exatamente o que era necessário. Esta precisão revela algo magnífico sobre o caráter de Deus. Ele não apenas supre, mas supre com perfeição absoluta. Você consegue imaginar o que Pedro sentiu naquele momento? A mistura de admiração, gratidão, reverência e talvez até um pouco de espanto por ter testemunhado algo tão extraordinário. Este não era apenas um milagre para resolver um problema financeiro. Era uma revelação da natureza de Deus e de seu cuidado paternal por aqueles que Ele ama. A moeda na boca do peixe carrega consigo uma mensagem poderosa para cada um de nós que enfrentamos momentos de necessidade, incerteza ou aparente impossibilidade. Ela nos lembra que Deus tem recursos infinitos e métodos criativos para nos abençoar, que Ele não está limitado por nossas circunstâncias ou pela falta de soluções óbvias. Este milagre também nos ensina sobre timing divino. A moeda não estava na boca do peixe dias antes ou depois. Ela estava lá exatamente quando era necessária. Deus não se atrasa, nem se adianta. Sua provisão chega no momento perfeito, da maneira perfeita, na quantidade perfeita. Quantas vezes nos desesperamos porque não conseguimos ver como Deus vai resolver nossa situação? Quantas noites perdemos o sono tentando encontrar soluções para problemas que estão nas mãos daquele que tem todo o poder e autoridade? O milagre da moeda no peixe nos convida a descansar na certeza de que Deus já tem a resposta, mesmo quando não conseguimos imaginá-la. Pedro retornou para casa naquela tarde carregando mais do que uma moeda. Ele carregava uma experiência que fortaleceria sua fé para o resto da vida. Uma lembrança tangível de que Jesus não apenas falava sobre provisão divina, mas a demonstrava de maneiras que superavam toda a expectativa e imaginação. A história da moeda no peixe ressoa através dos séculos, porque toca em algo universal, na experiência humana. Nossa necessidade de provisão e nossa tendência de nos preocuparmos com necessidades materiais. Ela nos lembra que o mesmo Deus que cuidou de Pedro e Jesus continua cuidando de cada um de seus filhos hoje. Este milagre nos convida a expandir nossa compreensão sobre como Deus pode trabalhar em nossas vidas. Ele nos desafia a confiar mesmo quando os métodos divinos parecem incomuns ou inesperados. Nos encoraja a obedecer mesmo quando não compreendemos completamente o que Deus está fazendo. A cada momento que passamos explorando esta história, descobrimos camadas mais profundas de significado. Vemos que não se trata apenas de um evento isolado, mas de uma revelação do caráter constante de Deus. Sua fidelidade, sua criatividade, seu amor, sua preocupação com o nosso bem-estar, tudo isso está entrelaçado nesta narrativa simples, mas profunda. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa
só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de necessidade ou de incerteza financeira. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. A história da moeda no peixe nos leva a uma compreensão mais profunda sobre a natureza da provisão divina. Mas ela também nos prepara para explorar como nossa resposta à provisão de Deus revela o estado do nosso coração e da nossa fé. A obediência de Pedro abriu uma porta para experimentar algo sobrenatural. E isso nos convida a refletir sobre nossa própria disposição de confiar. Quando Deus nos convida a dar passos de fé que desafiam nossa compreensão limitada. Para compreendermos a profundidade deste milagre, precisamos mergulhar no coração da situação que levou Jesus a realizar algo tão extraordinário. O imposto do templo não era apenas uma questão financeira. Era uma questão de identidade, pertencimento e relacionamento com Deus. Cada judeu adulto, dos 20 anos em diante, devia contribuir com 2 dracmas anuais para a manutenção do templo em Jerusalém. Essa contribuição carregava um peso simbólico profundo. Era uma forma de cada pessoa declarar sua participação na comunidade de fé, seu compromisso com a adoração coletiva, sua responsabilidade pela casa de Deus na terra. Para um homem pobre, 2 dracmas representavam 2 dias de trabalho árduo. Para muitos, era um sacrifício significativo que demonstrava prioridades espirituais sobre necessidades materiais. Quando os cobradores se aproximaram de Pedro, eles não estavam apenas perguntando sobre dinheiro. Estavam questionando a legitimidade de Jesus como judeu praticante, sua submissão às tradições religiosas, seu respeito pelas instituições estabelecidas. Era uma pergunta carregada de implicações políticas e teológicas que poderia gerar conflitos desnecessários. Pedro, em sua espontaneidade característica, respondeu afirmativamente. Sim, Jesus pagava o imposto. Mas quando chegou em casa e relatou o encontro ao mestre, descobriu que havia se comprometido com algo que Jesus não havia necessariamente planejado fazer naquele momento específico. Era uma situação delicada que requeria sabedoria divina para ser resolvida. A resposta de Jesus revela camadas profundas de sua natureza e missão. Quando perguntou a Pedro de quem os reis cobravam tributos, ele estava estabelecendo um princípio fundamental. Os filhos estão livres das obrigações impostas aos súditos. Como filho de Deus, Jesus tinha todo o direito de estar isento do imposto destinado à casa de seu Pai Celestial. Mas então veio a declaração que mudou tudo, para que não os escandalizemos. Nestas palavras simples, Jesus revelou um coração que escolheu a humildade sobre o direito, o amor sobre a justiça, a paz sobre a confrontação. Ele poderia ter usado aquele momento para ensinar sobre sua autoridade divina, mas escolheu demonstrar algo ainda mais profundo sobre seu caráter. Esta escolha nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes quando temos razão, quando nossos direitos são questionados, quando podemos justificar nossa posição. Quantas vezes escolhemos a confrontação quando poderíamos escolher a paz? Quantas vezes insistimos em nossos direitos quando poderíamos demonstrar amor? Jesus nos ensina que há momentos quando ceder não é fraqueza, mas força. Quando a humildade não é derrota, mas vitória do espírito sobre o ego. A decisão de pagar o imposto, mesmo sendo livre da obrigação, revela o coração de um mestre que compreendia que sua missão era maior que suas prerrogativas pessoais. Ele não veio para estabelecer seu reino através de confrontos desnecessários, mas através do amor que supera barreiras, da graça que constrói pontes, da humildade que conquista corações. Mas como pagar o imposto sem ter o dinheiro? Este era o dilema prático que muitos de nós enfrentamos diariamente.
Saber o que é certo fazer, ter a disposição de fazer, mas não ter os recursos necessários para executar nossa boa intenção. É exatamente nestes momentos que Deus ama revelar sua provisão criativa e seu cuidado paternal. A instrução dada a Pedro, ir pescar um peixe específico e encontrar uma moeda em sua boca, desafiava toda a lógica humana. Pedro era pescador havia anos. Conhecia os hábitos dos peixes, as técnicas de pesca, as probabilidades de sucesso. Nunca havia encontrado dinheiro na boca de um peixe. Nunca havia ouvido falar de algo assim acontecendo com outros pescadores. Você já se encontrou numa situação onde sabia o que Deus queria que fizesse, mas não conseguia imaginar como seria possível? Onde sua obediência dependia não de sua capacidade, mas da fidelidade daquele que havia dado a instrução. Pedro estava exatamente nesta posição. Sua obediência seria um ato de fé pura, sem garantias visíveis além da palavra de Jesus. A fé que agrada a Deus muitas vezes requer que confiemos além do que podemos ver, compreender ou explicar. Ela nos convida a agir baseados não em nossa experiência passada, mas na confiabilidade daquele que nos chama para uma nova experiência. Pedro precisou escolher entre a lógica da experiência e a lógica da fé. Quando Jesus disse "vai ao mar", ele não estava apenas indicando um local geográfico. Estava convidando Pedro a entrar num território de possibilidades ilimitadas, onde as leis naturais se submetem à autoridade divina. O mar, que Pedro conhecia tão bem, se tornaria o cenário de um milagre que expandiria sua compreensão sobre o poder e o cuidado de Deus. Lança o anzol não era apenas uma instrução técnica de pesca. Era um convite à ação específica baseada em fé específica. Pedro não poderia usar suas redes habituais. Não poderia contar com métodos tradicionais de pesca em grupo. Deveria seguir exatamente as instruções recebidas, confiando que cada detalhe tinha propósito e significado. A especificidade da instrução, "tira o primeiro peixe que subir", revelava a precisão da provisão divina. Não o segundo, não o terceiro, não o maior ou o mais bonito. O primeiro. Isso significava que Deus já havia preparado exatamente qual peixe Pedro pescaria. Já havia orquestrado cada movimento, cada corrente de água, cada fator que levaria aquele peixe específico ao anzol de Pedro. Esta precisão nos ensina sobre a natureza da provisão de Deus em nossas vidas. Ele não trabalha com aproximações ou coincidências. Cada bênção é medida, cada resposta é calculada, cada provisão é exata. Quando oramos por nossas necessidades, podemos confiar que Deus conhece não apenas o que precisamos em geral, mas exatamente quanto, quando e como devemos receber. Abre-lhe a boca e encontrarás uma moeda. Estas palavras carregam uma promessa específica que desafiava toda a probabilidade. Jesus não disse, "talvez encontres", ou "é possível que haja". Ele disse, "encontrarás". Era uma declaração de certeza absoluta baseada na autoridade divina sobre toda a criação. A moeda não seria qualquer quantia. Seria exatamente o valor necessário para pagar o imposto de 2 pessoas. Não sobrar nem faltar. Esta precisão nos revela que Deus não apenas supre nossas necessidades, mas o faz com economia divina perfeita. Ele não desperdiça recursos nem permite que fiquemos em falta. Quando Pedro se dirigiu ao mar naquela tarde, ele carregava mais do que equipamento de pesca. Carregava a responsabilidade de testar se sua fé era maior que sua experiência. Se sua confiança em Jesus superava sua confiança em métodos convencionais. Se estava disposto a parecer tolo aos olhos humanos para ser sábio aos olhos de Deus. A caminhada até a praia deve ter sido um momento de intensa reflexão. Pedro provavelmente repensou a conversa com Jesus. Questionou se havia entendido corretamente as instruções, talvez até considerou alternativas mais práticas para resolver a questão financeira. Mas algo em seu coração o impulsionava a obedecer exatamente como havia sido orientado. Esta tensão entre lógica humana e fé divina é algo que todos enfrentamos quando Deus nos convida a dar passos que não fazem sentido para nossa mente natural. Quando Ele nos pede para perdoar quem nos machucou, para dar quando precisamos receber, para confiar quando todas as evidências sugerem desconfiança. São momentos que definem não apenas nossas ações,
mas nosso caráter e nossa intimidade com Deus. A obediência de Pedro nos ensina que a fé verdadeira se manifesta na disposição de agir antes de ver o resultado. Ele não precisou primeiro encontrar a moeda para depois acreditar na promessa. Sua fé se expressou no ato de ir, de preparar o anzol, de lançar a linha na água. A obediência foi o veículo através do qual o milagre se manifestou. Há uma beleza profunda na simplicidade desta história. Não houve grandes multidões para testemunhar. Não houve discursos elaborados sobre fé e provisão. Apenas um homem, um anzol, um peixe e uma promessa. Às vezes, os maiores milagres acontecem nos momentos mais simples, quando estamos apenas nós e Deus, sem plateias para impressionar ou expectativas para cumprir. O momento em que Pedro sentiu o peixe puxar a linha deve ter sido carregado de expectativa e um toque de ansiedade. E se fosse o peixe errado? E se não houvesse moeda? E se ele havia mal interpretado as instruções? Estas dúvidas naturais fazem parte da jornada da fé. Elas não indicam falta de confiança, mas humanidade genuína em processo de crescimento espiritual. Quando Pedro puxou o peixe da água e se preparou para abrir sua boca, ele estava prestes a testemunhar algo que mudaria sua compreensão sobre a natureza de Deus para sempre. Não apenas que Deus pode fazer milagres, mas que ele se preocupa com detalhes práticos, necessidades específicas, situações aparentemente pequenas na grande economia do reino celestial. A moeda encontrada na boca do peixe não era apenas solução para um problema financeiro, era uma revelação sobre o caráter de Deus. Sua atenção aos detalhes, seu cuidado com questões práticas, sua fidelidade em cumprir exatamente o que promete. Era uma demonstração de que não há nada pequeno demais para merecer sua atenção, nem grande demais para desafiar seu poder. Este milagre nos convida a repensar nossa compreensão sobre provisão divina. Frequentemente limitamos Deus aos métodos que conhecemos, às fontes que enxergamos, às possibilidades que conseguimos imaginar. Mas a moeda no peixe nos lembra que Deus tem recursos infinitos e criatividade ilimitada para suprir nossas necessidades de formas que nunca consideramos possíveis. A precisão do valor encontrado, exatamente o necessário para duas pessoas, nos ensina sobre a economia divina. Deus não desperdiça nem permite escassez. Sua provisão é sempre adequada, suficiente, no tempo certo. Esta realidade deve trazer paz aos nossos corações ansiosos e confiança às nossas mentes preocupadas com necessidades materiais. A história também revela algo sobre a natureza da autoridade de Jesus sobre a criação. O peixe não escolheu independentemente carregar uma moeda em sua boca. Foi direcionado, guiado, preparado pelo Criador para estar no lugar certo, no momento certo, para cumprir um propósito específico no plano divino. Esta realidade nos lembra que toda a natureza está sob o domínio soberano de Deus. Quando pensamos sobre este milagre, somos convidados a considerar quantas vezes Deus orquestra eventos, encontros, oportunidades em nossas vidas que atribuímos à coincidência. Quantas provisões recebemos através de canais que parecem naturais, mas que na realidade são manifestações da graça divina trabalhando através de meios ordinários para realizar propósitos extraordinários. A fé de Pedro foi recompensada não apenas com a solução do problema imediato, mas com uma experiência que fortaleceu sua confiança em Jesus para todas as situações futuras. Cada vez que enfrentasse uma impossibilidade, poderia lembrar do dia em que encontrou uma moeda na boca de um peixe. Cada vez que as circunstâncias parecessem desesperadoras, teria uma lembrança tangível de que Deus tem soluções criativas para qualquer desafio. Esta lembrança se tornaria um tesouro espiritual para Pedro, especialmente nos momentos difíceis que viriam em seu ministério apostólico. Quando enfrentasse perseguições, quando as igrejas passassem por necessidades, quando sua própria fé fosse testada, ele poderia recorrer a esta experiência como âncora de esperança e fonte de encorajamento. A história nos desafia a considerar que tipo de memórias espirituais estamos construindo, que experiências de fidelidade divina estamos acumulando para nos sustentar nos momentos de prova. Como estamos respondendo aos pequenos milagres do dia a dia, que podem se tornar grandes pilares de fé quando enfrentarmos tempestades? O milagre da moeda no peixe também nos ensina sobre o valor da obediência específica.
Pedro não improvisou nem adaptou as instruções. Seguiu exatamente o que Jesus havia orientado. Esta fidelidade aos detalhes da instrução divina foi essencial para experimentar o milagre prometido. Quantas bênçãos perdemos porque modificamos as instruções de Deus segundo nossa própria sabedoria? A simplicidade do método escolhido por Jesus, usar um peixe em vez de multiplicar dinheiro ou criar ouro do nada, nos revela seu coração pastoral. Ele poderia ter escolhido métodos mais espetaculares, mas preferiu usar algo familiar para Pedro, algo relacionado com sua profissão e experiência. Deus tem uma forma graciosa de trabalhar através do que já conhecemos e fazemos. Esta abordagem divina nos encoraja a compreender que Deus não descarta nossa história, experiência ou talentos quando nos chama para uma vida de fé. Pelo contrário, Ele os redime, os usa, os santifica para propósitos eternos. Pedro continuou sendo pescador, mas agora compreendia que até sua profissão poderia ser um palco para manifestações sobrenaturais. A experiência também nos ensina sobre a importância da comunidade na vida de fé. Jesus não enviou Pedro sozinho para resolver um problema pessoal. O imposto era para ambos, mestre e discípulo. A solução providenciada cobria a necessidade dos dois. Isso nos lembra que nossa jornada espiritual não é individual, mas comunitária, e que Deus supre necessidades considerando nossos relacionamentos e responsabilidades mútuas. O impacto deste milagre certamente se estendeu além de Pedro e Jesus. Quando os cobradores de impostos receberam o pagamento, quando outros discípulos souberam da história, quando a comunidade local ficou sabendo do acontecido, todos foram confrontados com uma realidade poderosa. Jesus não era apenas um mestre religioso, mas alguém com autoridade sobre a própria natureza. Esta dimensão comunitária do milagre nos lembra que nossas experiências com Deus raramente são apenas para nosso benefício pessoal. Elas se tornam testemunhos que fortalecem a fé de outros, sementes de esperança que podem germinar em corações necessitados, evidências da realidade divina num mundo que muitas vezes questiona a relevância da fé. Quando refletimos sobre nossa própria necessidade de provisão divina, somos convidados a expandir nossa perspectiva sobre como Deus pode trabalhar. Talvez nossa solução não venha através dos canais que esperamos. Talvez nossa provisão esteja sendo preparada de maneiras que nunca consideramos possíveis. Talvez nossa obediência em algo aparentemente pequeno seja a chave para experimentar algo extraordinário. A moeda no peixe nos desafia a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas em como Ele escolhe fazer. Sua criatividade supera nossa imaginação. Seus métodos transcendem nossa experiência. Sua fidelidade excede nossa capacidade de compreensão. Somos convidados a descansar nesta realidade, especialmente quando enfrentamos situações que parecem impossíveis de resolver. A história também nos convida a considerar nossa atitude em relação às instruções divinas que recebemos através da oração, da leitura bíblica, do aconselhamento pastoral, da comunhão com outros cristãos. Quando Deus nos orienta a fazer algo específico, nossa resposta revela o estado da nossa fé e o grau da nossa confiança em sua sabedoria e fidelidade. Cada detalhe desta narrativa ressoa com verdades que transformam nossa compreensão sobre relacionamento com Deus. Ela nos lembra que servimos a um Deus pessoal, que se preocupa com nossas necessidades práticas, que tem recursos infinitos para nos abençoar, que trabalha de formas criativas para demonstrar seu amor e cuidado por nós. Eu quero fazer uma pausa aqui, por um momento. Se esta reflexão tem tocado seu coração, se você pode ver Deus trabalhando de formas inesperadas em sua própria vida, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo. E nos comentários me conte, qual foi a provisão mais criativa que Deus já fez na sua vida? A jornada através desta história nos prepara para mergulhar ainda mais fundo nos significados espirituais e simbólicos que cada elemento carrega, revelando camadas de verdade que podem transformar nossa compreensão sobre a natureza de Deus e seu relacionamento íntimo conosco. Há algo profundamente simbólico em cada elemento desta história, que vai muito além da superfície de um simples milagre de provisão. Quando mergulhamos nas camadas mais profundas desta narrativa, descobrimos que ela fala diretamente às nossas lutas mais íntimas.
aos nossos medos mais profundos e às nossas necessidades mais desesperadas de cura e redenção. O peixe, desde os primeiros séculos do cristianismo, tornou-se um símbolo poderoso da fé cristã. A palavra grega para peixe, íctis, formava um acróstico que representava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas há muito mais neste símbolo do que uma simples coincidência linguística. O peixe vive nas profundezas, num ambiente que para nós seria mortal, mas que para ele é vida. Assim como Cristo desceu às profundezas da condição humana, mergulhou nas águas do sofrimento e da morte, para trazer vida onde havia apenas trevas. Quando você está passando por um período de dificuldade financeira, quando as contas se acumulam e as soluções parecem distantes como estrelas no céu, há algo profundamente consolador em saber que o mesmo Deus que colocou uma moeda na boca de um peixe conhece exatamente a quantia que você precisa para pagar aquela conta que tira seu sono. Ele sabe o valor exato da sua preocupação, o peso específico da sua angústia. Mas há momentos em que nossa dor vai muito além das necessidades materiais. Há feridas da alma que dinheiro algum pode curar, vazios do coração que nenhuma provisão material pode preencher. É nestes momentos que a simbologia mais profunda desta história começa a falar conosco. O peixe não carregava apenas uma moeda. Ele carregava uma mensagem. Deus desce às profundezas da sua situação para trazer exatamente aquilo de que você precisa. A água, neste contexto, representa muito mais que um simples habitat aquático. Nas Escrituras, a água frequentemente simboliza o caos, a incerteza, as circunstâncias que estão além do nosso controle. Quando Jesus disse a Pedro para ir ao mar, ele estava enviando-o para um lugar que representava tudo aquilo que não podemos dominar ou prever. Quantas vezes você se sentiu como se estivesse se afogando nas águas revoltas das circunstâncias da vida? Há períodos em nossa jornada quando parece que estamos cercados por águas turbulentas. O desemprego que chegou sem aviso, a doença que modificou todos os planos, o relacionamento que se desfez quando menos esperávamos, os sonhos que naufragaram nas ondas da realidade dura. Nestes momentos, a instrução de Jesus para Pedro ressoa com poder especial. Vá exatamente para o lugar onde você não tem controle, onde sua habilidade humana é insuficiente. Pedro conhecia aquelas águas melhor que ninguém. Havia navegado por elas desde criança, havia pescado nelas durante anos, conhecia cada corrente, cada variação de maré. Mas naquele dia, ele precisou entrar nelas não como um especialista confiante em sua experiência, mas como um homem dependente de uma palavra que havia recebido. Havia algo humilhante e ao mesmo tempo libertador nesta posição. Quantas vezes nossa própria experiência e competência se tornam obstáculos para experimentarmos o sobrenatural? Quantas vezes nossa autoconfiança nos impede de depender completamente da graça de Deus? Pedro precisou ir àquelas águas familiares de uma forma completamente nova, carregando não sua rede de pescador experiente, mas apenas um anzol e uma promessa. O anzol, pequeno e aparentemente insignificante, carrega uma simbologia poderosa sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Ele não usou uma rede grande que capturasse muitos peixes. Usou um anzol específico para um peixe específico. Isto nos ensina que Deus não trabalha apenas com soluções em massa, mas com precisão cirúrgica. Ele conhece exatamente qual problema precisa ser resolvido, qual ferida precisa ser curada, qual necessidade precisa ser suprida. Há algo profundamente pessoal na imagem do anzol. Quando você está enfrentando uma batalha interna, quando a depressão parece um monstro que devora sua alegria, quando a ansiedade consome seus pensamentos como um fogo devastador, pode parecer que você precisa de uma intervenção grandiosa, de uma transformação completa e imediata. Mas muitas vezes, Deus trabalha com a precisão de um anzol, tocando exatamente o ponto que precisa ser tocado para iniciar um processo de cura. A boca do peixe, onde a moeda foi encontrada, representa algo profundo sobre comunicação e proclamação. A boca é o órgão através do qual expressamos nossos pensamentos, compartilhamos nossa dor, declaramos nossa fé. O fato de a provisão ter sido encontrada especificamente na boca do peixe sugere que há poder na declaração, na confissão, no ato de falar sobre o que Deus está fazendo em nossa vida. Quando você está passando por um vale escuro,
Quando as sombras da dúvida parecem maiores que as promessas de Deus, há algo terapêutico e poderoso no ato de declarar em voz alta a fidelidade divina. Mesmo quando sua voz treme, mesmo quando as lágrimas interrompem suas palavras, mesmo quando você não sente a verdade do que está dizendo, há algo que acontece em seu espírito quando você abre a boca para proclamar que Deus é fiel. A moeda encontrada na boca do peixe não era qualquer metal precioso. Era uma moeda específica, com valor exato para uma necessidade específica. Isto nos ensina que Deus não apenas conhece nossas necessidades de forma geral, mas as conhece em seus detalhes mais íntimos. Ele sabe exatamente quanto amor você precisa para curar um coração partido, exatamente quanta esperança você precisa para atravessar uma noite escura da alma. Há momentos em nossa jornada quando nossa dor é tão específica, tão particular, que parece impossível que alguém possa compreender completamente o que estamos vivendo. A solidão que acompanha certas formas de sofrimento pode ser mais dolorosa que o próprio sofrimento. Mas a moeda na boca do peixe nos lembra que Deus conhece não apenas nossa dor, mas sua medida exata, sua intensidade específica, sua duração precisa. Quando Jesus instruiu Pedro a pescar o primeiro peixe que subir, ele estava revelando algo sobre o timing divino, que desafia nossa compreensão humana sobre coincidência e causalidade. Não o segundo peixe, que poderia ter uma moeda diferente. Não o terceiro, que poderia não ter moeda alguma. O primeiro. Isso significa que Deus havia orquestrado cada movimento daquela criatura, cada corrente de água, cada fator ambiental para garantir que exatamente o peixe certo estivesse no lugar certo no momento certo. Esta precisão divina fala diretamente aos momentos em nossa vida quando sentimos que tudo está fora de controle, quando parece que estamos à mercê de forças caóticas e imprevisíveis. A história nos lembra que mesmo quando não conseguimos ver a mão de Deus trabalhando, mesmo quando as circunstâncias parecem aleatórias e sem sentido, há uma orquestração divina acontecendo nos bastidores de nossa experiência. Quantas vezes você já olhou para trás, para períodos difíceis de sua vida, e conseguiu enxergar como Deus estava trabalhando, mesmo quando você não percebia na época? Quantas vezes descobriu que aquilo que parecia uma tragédia, na verdade, estava preparando você para uma bênção? Quantas vezes percebeu que um encontro aparentemente casual foi, na realidade, um encontro divino orquestrado com precisão celestial? O Mar da Galileia, onde este milagre aconteceu, não era apenas um corpo de água. Era um lugar de memórias para Pedro. Ali ele havia pescado desde criança, havia aprendido a profissão com seu pai, havia construído sua identidade como pescador. Quando Jesus o chamou para ser seu discípulo, foi exatamente nestas águas que o encontrou. E agora, essas mesmas águas se tornavam o cenário de um milagre que redefiniria sua compreensão sobre provisão e confiança. Há algo profundamente redentor na forma como Deus usa os lugares de nossa história pessoal para escrever novos capítulos de sua fidelidade. Os mesmos ambientes onde experimentamos frustração, decepção ou fracasso podem se tornar palcos para manifestações extraordinárias de sua graça. A água que uma vez representou apenas trabalho árduo e renda incerta, agora se tornava um tesouro escondido, um cofre divino com recursos infinitos. Quando você está enfrentando uma situação financeira difícil, quando o medo do futuro consome seus pensamentos durante a madrugada, quando você se pergunta como vai conseguir suprir as necessidades de sua família, há algo profundamente consolador em lembrar que o mesmo Deus que sabia exatamente onde encontrar uma moeda para Pedro, sabe exatamente onde estão os recursos que você precisa. Mas este milagre fala a dores que vão muito além das necessidades materiais. Ele fala à mulher que sofreu abuso e se pergunta se algum dia conseguirá confiar novamente. Fala ao homem que perdeu o emprego aos 50 anos e se questiona sobre seu valor e propósito. Fala aos pais que choram por um filho perdido e se perguntam se algum dia voltarão a sentir alegria. Fala a todos nós que, em algum momento, precisamos de um milagre específico para uma dor específica. A precisão da provisão, exatamente 2 dracmas, nem mais nem menos, nos ensina que Deus não apenas supre necessidades, mas o faz com economia perfeita. Ele não desperdiça recursos nem permite escassez. Esta realidade deve trazer paz aos corações ansiosos que se preocupam não apenas com o presente, mas com o futuro,
com a possibilidade de que Deus possa não ter recursos suficientes para todas as nossas necessidades futuras. Há períodos em nossa jornada espiritual quando nossa fé é testada não por tragédias dramáticas, mas pela pressão constante de necessidades cotidianas não supridas. A conta de luz que vence amanhã, o remédio que precisamos comprar, mas não temos dinheiro, o alimento que falta na mesa, a roupa que as crianças precisam para a escola. Estas necessidades práticas podem se tornar gigantes que desafiam nossa confiança em Deus de forma mais intensa que crises espetaculares. É exatamente nestas situações aparentemente pequenas, mas profundamente estressantes, que o milagre da moeda no peixe brilha com maior intensidade. Ele nos lembra que Deus se preocupa com os detalhes práticos de nossa existência tanto quanto se preocupa com o nosso crescimento espiritual. Ele conhece o valor exato da conta que você precisa pagar, o preço específico do medicamento que você precisa comprar, a quantia precisa necessária para resolver aquela situação urgente. A obediência de Pedro em seguir uma instrução que desafiava sua experiência profissional nos ensina sobre a natureza da fé madura. Fé madura não é a ausência de dúvidas, mas a disposição de obedecer apesar das dúvidas. Pedro provavelmente teve momentos de questionamento interno enquanto caminhava em direção ao mar. Provavelmente se perguntou se havia entendido corretamente as instruções de Jesus. Mas algo em seu coração o impulsionava a obedecer completamente. Quantas bênçãos perdemos porque nossa obediência a Deus é parcial ou condicional? Quantas vezes modificamos as instruções divinas para que façam mais sentido para a nossa lógica humana? Quantas vezes permitimos que nossa experiência passada limite nossa expectativa sobre o que Deus pode fazer no presente? A obediência específica de Pedro foi essencial para experimentar o milagre prometido. O momento em que Pedro abriu a boca do peixe e encontrou a moeda deve ter sido transformador não apenas em termos práticos, mas espiritualmente. Naquele instante, sua compreensão sobre a natureza de Deus se expandiu de forma irreversível. Ele havia testemunhado não apenas poder, mas precisão. Não apenas providência, mas personalização. Não apenas milagre, mas amor paternal expresso através de cuidado com detalhes aparentemente pequenos. Esta experiência se tornaria uma âncora espiritual para Pedro nos momentos difíceis que viriam. Quando enfrentasse perseguição, quando sua própria vida fosse ameaçada, quando visse outros discípulos sofrendo por causa do Evangelho, ele poderia recorrer a esta lembrança como evidência tangível de que Deus cuida dos seus com atenção meticulosa e amor incondicional. Há algo profundamente humano na necessidade de termos experiências concretas, tangíveis, da fidelidade de Deus para sustentar nossa fé durante os períodos de seca espiritual. A moeda na mão de Pedro não era apenas solução para um problema financeiro. Era prova física de que as promessas de Jesus eram confiáveis, de que sua autoridade se estendia sobre todas as áreas da existência, de que sua preocupação abrangia tanto necessidades espirituais quanto materiais. Quando você está passando por um período prolongado de dificuldade, quando as orações parecem não ter resposta, quando Deus parece silencioso ou distante, histórias como esta se tornam faróis de esperança em meio à tempestade. Elas nos lembram que Deus não mudou, que sua fidelidade não diminuiu, que seu amor não esfriou. Elas nos asseguram que o mesmo poder que colocou uma moeda na boca de um peixe continua ativo e disponível para trabalhar em nossa situação específica. A criatividade divina demonstrada neste milagre desafia nossas expectativas limitadas sobre como Deus pode trabalhar em nossas vidas. Frequentemente oramos esperando que Ele responda de formas que conseguimos imaginar ou compreender. Limitamos nossa expectativa aos métodos que conhecemos, às possibilidades que conseguimos visualizar. Mas a moeda no peixe nos lembra que Deus tem recursos infinitos e criatividade ilimitada. Talvez a solução para sua situação financeira não venha através dos canais que você está esperando. Talvez a cura para sua ferida emocional não aconteça da forma que você imagina. Talvez a restauração de seu relacionamento não siga o roteiro que você escreveu em sua mente. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Pode significar que Ele está preparando algo ainda melhor, de uma forma ainda mais criativa, que demonstrará sua glória de maneira ainda mais evidente.
O fato de Jesus ter escolhido usar um peixe, em vez de criar dinheiro do nada, ou multiplicar moedas como havia multiplicado pães, revela algo sobre seu coração pastoral. Ele poderia ter escolhido métodos mais espetaculares, que chamassem mais atenção, que impressionassem mais pessoas. Mas preferiu usar algo relacionado à profissão de Pedro, algo familiar e ao mesmo tempo extraordinário. Esta abordagem divina nos encoraja a compreender que Deus não descarta nossa história pessoal, nossas habilidades, nossa experiência quando nos chama para uma vida de fé. Pelo contrário, Ele os redime, os usa, os santifica para propósitos eternos. Pedro continuou sendo pescador, mas agora compreendia que até sua profissão poderia ser um palco para manifestações sobrenaturais. Há períodos em nossa jornada quando sentimos que precisamos abandonar completamente quem somos para seguirmos a Deus. Achamos que Ele quer que rejeitemos nossa personalidade, nossos talentos, nossa história. Mas o milagre da moeda no peixe nos ensina que Deus frequentemente trabalha através do que já somos, redimindo e santificando nossa identidade em vez de destruí-la. A água que tocou o peixe que carregava a moeda havia tocado milhares de outras criaturas. Havia sido agitada pelo vento, aquecida pelo sol, movida pelas correntes. Mas nenhuma dessas influências externas afetou o propósito específico para o qual aquele peixe havia sido preparado. Da mesma forma, as circunstâncias turbulentas ao nosso redor não podem alterar os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando você se sente como se estivesse sendo sacudido pelas tempestades da vida, quando parece que forças externas estão determinando o seu destino, quando você se pergunta se ainda há esperança para seus sonhos e propósitos, lembre-se do peixe que carregava a moeda. Ele nadou através de águas turbulentas, enfrentou predadores, sobreviveu a tempestades, mas chegou ao momento certo, no lugar certo, carregando exatamente aquilo que era necessário. A experiência de Pedro naquele dia não terminou quando ele entregou a moeda aos cobradores de impostos. Ela se tornaria parte de sua identidade, uma história que ele contaria repetidamente aos outros discípulos, às primeiras comunidades cristãs, às gerações que viriam. Nossos testemunhos de fidelidade divina não são apenas para nosso encorajamento pessoal, mas sementes de esperança que podem germinar em corações necessitados. Há algo poderoso no ato de compartilhar como Deus tem sido fiel em nossas vidas. Quando você conta a alguém sobre uma provisão específica que recebeu, sobre uma porta que se abriu quando todas pareciam fechadas, sobre uma cura que experimentou quando a medicina já havia desistido, você está plantando sementes de fé no coração de quem ouve. Você está expandindo a expectativa de outros sobre o que Deus pode fazer. O milagre da moeda no peixe ressoa através dos séculos porque toca em algo universal na experiência humana. Nossa necessidade de provisão e nossa tendência de nos preocuparmos com o futuro. Ele nos convida a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas em como Ele escolhe fazer. Sua criatividade supera nossa imaginação. Seus métodos transcendem nossa experiência. Sua fidelidade excede nossa capacidade de compreensão. Quando Pedro retornou para casa naquele dia, ele carregava mais do que o alívio de ter resolvido uma questão financeira. Ele carregava uma experiência transformadora que mudaria sua perspectiva sobre impossibilidades. Daquele dia em diante, sempre que enfrentasse uma situação que parecia sem solução, ele lembraria que serve a um Deus que coloca moedas na boca de peixes. A precisão divina demonstrada neste milagre, o peixe certo, no momento certo, com a quantia certa, nos assegura que Deus não trabalha com aproximações em nossa vida. Cada bênção é medida, cada resposta é calculada, cada provisão é exata. Esta realidade deve trazer descanso aos nossos corações ansiosos e confiança às nossas mentes preocupadas. Você está convidado a ver suas próprias necessidades através das lentes desta história. Aquela situação que parece impossível, aquela necessidade que consome seus pensamentos, aquela ferida que parece não ter cura. Tudo isso está sob a vista daquele que conhece o lugar de cada peixe no mar e o valor de cada moeda em sua boca. Sua situação não é grande demais para seu poder, nem pequena demais para sua atenção. A história nos desafia a expandir nossa fé,
não apenas em relação ao que esperamos que Deus faça, mas em relação a como esperamos que Ele faça. Talvez Ele esteja preparando uma solução tão criativa, tão específica para a sua situação, que você nunca poderia tê-la imaginado. Talvez Ele esteja orquestrando eventos, movendo pessoas, preparando circunstâncias de uma forma que só se revelará no momento perfeito. O convite que ecoa através desta narrativa é para uma fé que confia não apenas na capacidade de Deus, mas em sua criatividade. Uma fé que espera não apenas que Ele responda, mas que se surpreenda com a forma como Ele responde. Uma fé que descansa não apenas em sua vontade de abençoar, mas em sua sabedoria sobre quando e como abençoar da melhor forma possível. Se esta mensagem tocou algo profundo em seu coração, se você pode ver Deus preparando algo específico para a sua vida, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo. E me conte nos comentários, você já experimentou uma provisão tão específica que só podia ter vindo de Deus? Este mergulho profundo nos símbolos e significados do milagre nos prepara para descobrir como toda essa verdade se transforma em esperança prática e fé renovada, revelando o coração de um Pai que não apenas conhece nossas necessidades, mas as supre com amor, criatividade e precisão absoluta. Chegamos ao coração desta história extraordinária, ao momento onde todas as peças do quebra-cabeças divino se encaixam perfeitamente, revelando uma verdade que tem o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre as dificuldades que você está enfrentando. O milagre da moeda no peixe não foi apenas um evento isolado na vida de Pedro. Foi uma revelação profética sobre como Deus trabalha em cada vida que se entrega completamente aos seus cuidados. Quando Jesus instruiu Pedro a pescar aquele peixe específico, ele estava revelando algo extraordinário sobre a natureza da provisão divina, que vai muito além do que podemos imaginar. Deus não apenas conhece nossas necessidades futuras, Ele prepara soluções antes mesmo de sabermos que teremos problemas. A moeda não apareceu na boca do peixe no momento em que Pedro jogou o anzol. Ela já estava ali, esperando, preparada pelo Criador desde antes da fundação do mundo, para aquele momento específico na vida daqueles homens. Esta verdade deveria fazer seu coração saltar de alegria e seus olhos se encherem de lágrimas de gratidão. O mesmo Deus que sabia que Pedro precisaria de uma moeda para pagar o imposto do templo, sabe exatamente qual será sua próxima necessidade, seu próximo desafio, sua próxima oportunidade de crescimento. Ele não está correndo atrás dos acontecimentos em sua vida, tentando resolver problemas de última hora. Ele já preparou soluções para situações que você nem sabe que enfrentará. Pense por um momento na profundidade desta realidade. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Deus já trabalhou no depois de amanhã. Enquanto você ora por provisão para esta semana, Ele já providenciou recursos para o próximo mês. Enquanto você se angustia com uma decisão que precisa tomar hoje, Ele já preparou o caminho para onde essa decisão vai te levar. A precisão da provisão divina revelada neste milagre vai muito além de uma simples demonstração de poder. É uma janela para o coração de um pai que conhece seus filhos tão intimamente que sabe não apenas o que eles precisam, mas quando precisam, quanto precisam e de que forma precisam receber. A moeda encontrada na boca do peixe tinha exatamente o valor necessário para 2 pessoas. Não sobrou nem faltou. Esta não é apenas economia divina. É amor paternal expresso através de cuidado meticuloso. Você já parou para considerar quantas vezes em sua vida recebeu exatamente o que precisava, na quantidade certa, no momento certo? Aquele trabalho que apareceu quando suas economias estavam terminando. Aquela palavra de encorajamento que chegou até você no dia em que mais precisava ouvi-la. Aquela oportunidade que se abriu quando todas as portas pareciam fechadas. Aquela pessoa que Deus colocou em seu caminho exatamente quando você mais precisava de companhia. Tudo isso são moedas na boca de peixes, providências divinas que muitas vezes atribuímos à sorte ou coincidência. A revelação mais transformadora desta história é compreender que você não serve a um Deus que reage às suas crises. Você serve a um Deus que age antes das suas crises acontecerem. Ele não está surpreso com sua situação atual. Ele não está preocupado com seu futuro. Ele não está confuso sobre como resolver seus problemas.
Ele já viu o final da sua história e sabe exatamente como cada capítulo difícil se resolverá em vitória, crescimento e glória para seu nome. Esta compreensão deveria trazer uma paz profunda ao seu coração ansioso. Quando a preocupação começar a consumir seus pensamentos durante a madrugada, quando o medo do futuro tentar roubar sua alegria no presente, quando a ansiedade sussurrar mentiras sobre sua segurança e provisão, você pode descansar na certeza de que Deus já preparou tudo o que você precisa. A moeda já está na boca do peixe. A solução já foi providenciada. A resposta já está a caminho. Mas há ainda uma camada mais profunda nesta revelação. Jesus escolheu usar especificamente um peixe para carregar a provisão necessária. Ele poderia ter multiplicado moedas como multiplicou pães. Poderia ter transformado pedras em dinheiro como foi tentado a transformar pedras em pão. Poderia ter feito chover moedas do céu como fez chover maná no deserto. Mas ele escolheu usar uma criatura viva, um ser que respirava, que se movia, que tinha vida. Isso nos revela algo extraordinário sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Ele não usa apenas recursos materiais para nos abençoar. Ele usa pessoas vivas, relacionamentos reais, conexões humanas genuínas. A provisão que você precisa pode estar caminhando em direção à sua vida através de alguém que ainda não conhece você, mas que já foi tocado por Deus para ser parte da sua história. Aquela pessoa que vai te oferecer o emprego que mudará sua situação financeira pode estar neste exato momento sendo preparada por Deus para encontrar você. Aquele amigo que trará a palavra de cura para sua alma ferida pode estar sendo moldado pelas experiências de vida para ter exatamente o que você precisa ouvir. Aquele médico que descobrirá o tratamento para sua condição de saúde pode estar neste momento estudando, pesquisando, sendo iluminado pelo Espírito Santo para encontrar a solução. Deus trabalha através de pessoas porque Ele é um Deus relacional. Ele não quer apenas suprir suas necessidades. Ele quer conectar sua vida com outras vidas de forma que sua glória seja manifesta através de relacionamentos genuínos, de amor compartilhado, de comunidade verdadeira. A moeda no peixe não era apenas sobre dinheiro. Era sobre demonstrar que Deus usa sua criação para abençoar seus filhos. A obediência específica de Pedro nesta história nos ensina algo fundamental sobre como receber as bênçãos que Deus já preparou para nós. Pedro não improvisou. Não adaptou as instruções segundo sua própria sabedoria. Não sugeriu métodos alternativos que fizessem mais sentido para sua experiência como pescador. Ele seguiu exatamente o que Jesus havia orientado. E essa obediência específica foi essencial para experimentar o milagre prometido. Quantas bênçãos deixamos de receber porque modificamos as instruções de Deus segundo nossa própria compreensão? Quantas vezes Deus nos orienta a perdoar alguém, mas nós decidimos perdoar apenas parcialmente? Quantas vezes Ele nos instrui a dar com generosidade, mas nós damos apenas o que nos sentimos confortáveis em dar? Quantas vezes Ele nos convida a confiar completamente, mas nós confiamos apenas até onde nossa lógica consegue acompanhar? A fé que libera milagres é específica, não genérica, é detalhada, não vaga, é completa, não parcial. Pedro não pescou qualquer peixe esperando encontrar alguma coisa. Ele pescou especificamente o primeiro peixe que subisse, procurou especificamente na boca, esperou especificamente encontrar uma moeda. Esta especificidade revela uma fé madura que confia na precisão divina e responde com obediência precisa. Quando você ora, está sendo específico em suas petições? Quando Deus responde através de sua palavra ou através de um conselho pastoral, está sendo específico em sua obediência? Quando o Espírito Santo o orienta em uma direção particular, está seguindo exatamente o que ele está dizendo ou está adaptando segundo sua própria sabedoria? A experiência de Pedro naquele dia o transformou de um homem que conhecia Deus principalmente através de ensinamentos para um homem que havia testemunhado pessoalmente a precisão da provisão divina. Há uma diferença profunda entre saber sobre Deus e ter experiências pessoais com Deus. Pedro agora tinha uma história própria, um testemunho pessoal, uma memória tangível da fidelidade divina que ninguém poderia questionar ou tirar dele. Deus quer que você tenha suas próprias histórias de fidelidade divina.
Ele quer que você acumule experiências pessoais de sua provisão, sua cura, sua orientação, sua proteção. Essas experiências se tornam pilares de fé que sustentam você durante as tempestades da vida. Elas se transformam em âncoras de esperança que impedem que você derive quando as circunstâncias se tornam turbulentas. Cada vez que você testemunha a fidelidade de Deus em uma área específica de sua vida, sua capacidade de confiar nele em outras áreas se expande. A moeda na boca do peixe não ensinou Pedro apenas sobre provisão financeira. Ensinou-o sobre a natureza confiável de Jesus em todas as áreas. Se ele podia ser trusted com questões materiais, podia ser trusted com questões espirituais. Se ele tinha autoridade sobre a natureza, tinha autoridade sobre todas as circunstâncias. A revelação mais transformadora desta história é compreender que o milagre não foi apenas a moeda aparecer na boca do peixe. O milagre foi Jesus saber que ela estava lá. O milagre foi ele ter autoridade suficiente sobre toda a criação para dirigir um peixe específico para um local específico no momento específico. O milagre foi ele conhecer Pedro tão intimamente que sabia exatamente como fortalecer sua fé através de uma experiência que conectava com sua profissão e identidade. Esta mesma intimidade divina está disponível para você. Deus conhece sua personalidade, seus medos, suas esperanças, seus sonhos, suas feridas, suas forças, suas fraquezas. Ele sabe exatamente que tipo de experiência você precisa para fortalecer sua fé. Conhece perfeitamente que forma de provisão tocará seu coração mais profundamente. Compreende completamente como se revelar a você de uma maneira que seja significativa para quem você é. O Deus que colocou uma moeda na boca de um peixe para Pedro pode colocar uma oportunidade no caminho certo para você. Pode colocar uma ideia inovadora em sua mente para resolver seu problema financeiro. Pode colocar as palavras certas na boca de alguém que você vai encontrar esta semana. Pode colocar você no lugar certo, no momento certo, para receber exatamente o que precisa. Há algo profundamente consolador em saber que o mesmo poder criativo que falou e trouxe mundos à existência está trabalhando em sua situação específica neste exato momento. As mesmas mãos que moldaram as montanhas estão moldando sua próxima oportunidade. A mesma voz que acalmou tempestades está falando paz sobre sua ansiedade. O mesmo amor que morreu na cruz está intercedendo por você diante do trono celestial. A história da moeda no peixe nos revela que Deus não trabalha apenas com o extraordinário. Ele trabalha através do ordinário para produzir o extraordinário. Pedro era um pescador comum. O peixe era uma criatura comum. O mar da Galileia era um local comum. A moeda era um objeto comum. Mas quando Deus os juntou no momento certo, algo extraordinário aconteceu. Você não precisa ser extraordinário para experimentar milagres extraordinários. Você não precisa ter fé perfeita para receber provisão perfeita. Você não precisa compreender completamente como Deus trabalha para se beneficiar de seu trabalho em sua vida. Você apenas precisa estar disponível, obediente e disposto a confiar, mesmo quando não consegue ver o resultado antecipadamente. A moeda encontrada na boca do peixe tinha duas faces, como todas as moedas. Uma face representava a autoridade terrena, que precisava ser honrada através do pagamento do imposto. A outra face representava a autoridade divina que providenciou os meios para o pagamento. Esta dualidade nos ensina que podemos viver simultaneamente sob autoridades terrenas e autoridade celestial, sem conflito quando compreendemos que Deus é soberano sobre ambas. Suas responsabilidades terrenas, pagar contas, cuidar da família, cumprir compromissos profissionais, honrar relacionamentos, não estão em conflito com sua vida espiritual. Pelo contrário, elas se tornam oportunidades para Deus demonstrar sua fidelidade, sua provisão, sua sabedoria. A moeda no peixe nos ensina que Deus se preocupa tanto com nossas necessidades práticas, quanto com nossa maturidade espiritual. O valor exato da moeda, suficiente para duas pessoas, nos revela algo sobre a natureza comunitária da provisão divina. Deus não supriu apenas a necessidade de Jesus. Ele supriu também a necessidade de Pedro. Sua provisão raramente é apenas para você individualmente.
Ela frequentemente abrange outras pessoas que estão conectadas à sua vida, à sua família, ao seu ministério, à sua missão. Quando você ora por provisão financeira, Deus já está considerando como essa provisão abençoará não apenas você, mas também aqueles que dependem de você. Quando você pede por cura física, Ele já está pensando em como essa cura impactará positivamente todos os relacionamentos importantes em sua vida. Quando você busca orientação para uma decisão, Ele já está calculando como essa decisão afetará gerações futuras. Esta perspectiva comunitária da provisão divina deveria expandir sua gratidão e sua responsabilidade. Você não é apenas um indivíduo isolado recebendo bênçãos pessoais. Você é parte de uma rede divina onde suas bênçãos se tornam bênçãos para outros, onde sua cura se torna esperança para outros, onde sua vitória se torna inspiração para outros. A timing perfeito do milagre, exatamente quando a necessidade surgiu, nos revela que Deus não se atrasa nem se adianta. Ele não providencia cedo demais, deixando você sem a lição de dependência que precisa aprender. Ele não providencia tarde demais, deixando você em desespero desnecessário. Ele providencia no momento exato que produzirá o maior crescimento espiritual e a maior glória para seu nome. Quando você está esperando por uma resposta de Deus, pode confiar que o timing dele é perfeito mesmo quando não compreende o porquê da demora. Talvez você precise de mais tempo de preparação antes de receber o que está pedindo. Talvez outras pessoas precisem estar em posição para se beneficiarem da sua bênção. Talvez as circunstâncias precisem se alinhar de uma forma que produzirá o máximo impacto positivo. O fato de Jesus ter perguntado a Pedro sobre os reis e seus impostos antes de providenciar a solução revela algo importante sobre educação divina. Deus frequentemente usa nossas necessidades como oportunidades de ensino. Ele não apenas resolve nossos problemas. Ele nos ensina princípios eternos através do processo de resolução. Pedro aprendeu sobre autoridade, submissão, humildade, provisão, obediência e confiança através desta experiência. Ele não recebeu apenas uma moeda. Recebeu uma educação que o prepararia para liderar a igreja primitiva com sabedoria e maturidade. Deus está fazendo a mesma coisa em sua vida. Suas dificuldades atuais não são apenas obstáculos a serem removidos. São oportunidades de aprendizado que o prepararão para responsabilidades futuras. A naturalidade com que Jesus deu as instruções, sem drama, sem espetáculo, sem chamar atenção, nos ensina que milagres fazem parte da vida normal de quem caminha em intimidade com Deus. Pedro não precisou jejuar por 40 dias. Não precisou reunir uma multidão para testemunhar. Não precisou fazer promessas ou barganhas. Apenas precisou obedecer a uma instrução simples dada por alguém em quem confiava completamente. Esta simplicidade deveria encorajar você a ter expectativas normais, não extraordinárias, sobre milagres em sua vida. Deus quer que você viva esperando que Ele haja, não como exceção, mas como regra. Esperando que Ele providencie, não como surpresa, mas como certeza. Esperando que Ele intervenha, não como último recurso, mas como primeira opção. A moeda específica encontrada na boca do peixe provavelmente carregava a imagem de um imperador romano, simbolizando a autoridade terrena. Mas ela foi providenciada pela autoridade celestial de Jesus, demonstrando que todas as autoridades terrenas estão sob a autoridade suprema do Criador. Esta realidade deveria trazer paz ao seu coração quando você se sente intimidado por pessoas em posições de poder ou oprimido por sistemas injustos. Nenhuma autoridade terrena pode impedir que Deus abençoe você. Nenhum sistema político pode bloquear sua provisão. Nenhuma circunstância econômica pode limitar seus recursos. Nenhuma pessoa influente pode cancelar seus planos para sua vida. A mesma autoridade que colocou uma moeda romana na boca de um peixe tem autoridade sobre todos os reis, presidentes, chefes e sistemas deste mundo. A experiência transformou Pedro de um homem que sabia sobre Jesus para um homem que conhecia Jesus pessoalmente. Há uma diferença profunda entre conhecimento intelectual e experiência pessoal. Você pode saber tudo sobre natação através de livros, mas isso é diferente de realmente nadar. Você pode estudar tudo sobre paraquedismo, mas isso é diferente de realmente saltar de um avião.
Deus quer que você tenha experiências pessoais com Ele que vão além do conhecimento teológico. Ele quer que você experimente pessoalmente sua provisão, sua cura, sua orientação, sua proteção. Ele quer que você tenha histórias próprias de sua fidelidade que ninguém poderá questionar, porque você as viveu pessoalmente. O impacto desta experiência se estendeu muito além daquele dia específico. Pedro carregou esta memória durante todo o seu ministério apostólico. Ela se tornou uma fonte de encorajamento quando ele enfrentou prisão, perseguição e martírio. Ela se tornou um testemunho poderoso que fortaleceu a fé de incontáveis pessoas ao longo dos séculos. Suas experiências atuais com a fidelidade de Deus também terão impacto duradouro. Elas se tornarão fundações de fé que sustentarão você durante dificuldades futuras. Elas se transformarão em testemunhos que encorajarão outras pessoas que passarão por situações similares. Elas contribuirão para um legado de fé que influenciará gerações que vêm depois de você. A precisão divina demonstrada neste milagre, o peixe certo, no momento certo, com a quantia certa, é a mesma precisão que está operando em sua vida neste exato momento. Deus sabe exatamente onde você está, o que você precisa, quando você precisa e como você deve receber. Sua situação não pegou Deus de surpresa. Sua necessidade não o encontrou despreparado. Sua crise não o deixou sem recursos. Você pode descansar na certeza absoluta de que o mesmo Deus que sabia sobre a necessidade de Pedro antes dela se manifestar, conhece suas necessidades futuras e já está trabalhando na provisão. Ele não está correndo atrás dos acontecimentos em sua vida. Ele está correndo na frente, preparando soluções, abrindo portas, alinhando circunstâncias, tocando corações, movendo montanhas. A confiança que esta história deveria produzir em seu coração é inabalável porque está baseada não na sua capacidade de ter fé, mas na capacidade de Deus de ser fiel. Não na sua força para enfrentar dificuldades, mas na força dele para resolver impossibilidades. Não na sua sabedoria para encontrar soluções, mas na sabedoria dele para criar soluções que você nunca poderia imaginar. Respire fundo e permita que esta verdade penetre até a medula dos seus ossos. Você serve a um Deus que coloca moedas na boca de peixes quando seus filhos precisam. Você serve a um Deus que tem recursos infinitos e criatividade ilimitada. Você serve a um Deus que se deleita em surpreender aqueles que Ele ama com manifestações inesperadas de sua graça e poder. Sua história ainda está sendo escrita. Seus melhores dias ainda estão por vir. Suas maiores vitórias ainda estão no futuro. Suas experiências mais profundas com a fidelidade de Deus ainda aguardam você. A moeda já está na boca do peixe. A provisão já foi preparada. A resposta já está a caminho. Deixe sua curtida se esta mensagem fortaleceu sua fé. E compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus já preparou tudo o que ele precisa. Conte nos comentários como esta história mudou sua perspectiva sobre as dificuldades que você está enfrentando. Chegamos ao final desta jornada profunda através de uma das histórias mais tocantes e reveladoras dos evangelhos. Juntos, exploramos as camadas de significado escondidas no milagre da moeda no peixe, descobrindo verdades que transcendem uma simples questão financeira e nos revelam o coração de um Deus que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Cada palavra que compartilhamos, cada reflexão que desenvolvemos, cada revelação que recebemos, nos conduziu a uma compreensão mais profunda sobre quem é nosso Pai Celestial e como Ele trabalha em favor daqueles que Ele ama. Quando iniciamos esta conversa, você talvez tenha vindo aqui apenas curioso sobre um milagre incomum. Talvez estivesse buscando uma palavra de esperança para sua situação financeira. Talvez quisesse compreender melhor como Deus providencia para seus filhos. Mas espero que, ao longo desta jornada, você tenha descoberto algo muito maior que respostas para perguntas específicas. Espero que tenha encontrado uma revelação transformadora sobre a natureza íntima e pessoal do amor divino. A história da moeda no peixe nos ensinou que servimos a um Deus de detalhes. Ele não trabalha apenas com grandes eventos e milagres espetaculares. Ele se deleita em cuidar das necessidades aparentemente pequenas, das preocupações que mantêm você acordado durante a madrugada,
das contas que vencem amanhã, das decisões que você precisa tomar esta semana. A mesma mão que criou galáxias inteiras também conta cada fio de cabelo da sua cabeça. O mesmo poder que sustenta planetas em suas órbitas também sustenta você em cada momento de incerteza. Pedro descobriu naquele dia algo que mudou sua vida para sempre. Deus não apenas conhece nossas necessidades, mas as conhece com precisão absoluta. Ele sabe não apenas que você precisa de provisão, mas exatamente quanto você precisa. Não apenas que você precisa de cura, mas exatamente que tipo de cura será mais benéfica para você. Não apenas que você precisa de direção, mas exatamente qual caminho produzirá o maior crescimento e a maior glória para seu nome. Esta precisão divina deveria encher seu coração de uma paz profunda e inabalável. Quando você se sente perdido nas circunstâncias da vida, quando parece que está navegando em águas desconhecidas sem bússola ou mapa, pode descansar na certeza de que Deus conhece exatamente onde você está e para onde está indo. Ele vê o porto seguro que você ainda não consegue enxergar. Ele conhece a rota que o levará até lá com segurança. A obediência específica de Pedro nos ensinou uma lição poderosa sobre fé madura. Fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou questionamentos. É a disposição de confiar e obedecer, mesmo quando não compreendemos completamente. Pedro teve que escolher entre confiar em sua experiência como pescador ou confiar na palavra de Jesus. Ele escolheu a palavra, e essa escolha abriu a porta para um milagre que fortaleceu sua fé para toda a vida. Você enfrenta escolhas similares todos os dias. Confiar em sua própria sabedoria ou confiar na sabedoria de Deus. Seguir os métodos que fazem sentido para sua lógica humana ou seguir as orientações divinas que muitas vezes desafiam sua compreensão. Apostar em suas próprias forças ou descansar na força daquele que nunca falha. Cada uma dessas escolhas é uma oportunidade de experimentar milagres ou de perder bênçãos que já foram preparadas para você. O timing perfeito do milagre nos revelou algo maravilhoso sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Ele não se atrasa nem se adianta, não providencia cedo demais nem tarde demais. Sua provisão chega no momento exato que produzirá o máximo benefício espiritual e prático. Quando você está esperando por uma resposta, por uma porta que se abra, por uma solução que apareça, pode confiar que o timing de Deus é perfeito, mesmo quando você não compreende a demora. A criatividade divina demonstrada neste milagre deveria expandir sua expectativa sobre como Deus pode trabalhar em sua situação. Ele tem recursos infinitos e métodos ilimitados. Sua próxima bênção pode chegar através de canais que você nunca considerou possíveis. Sua próxima oportunidade pode aparecer de formas que desafiam sua imaginação. Sua próxima provisão pode vir embrulhada de maneiras tão criativas que você ficará maravilhado com a inventividade divina. Os símbolos profundos que exploramos, o peixe, a água, a moeda, a boca, o anzol, todos eles apontam para verdades espirituais que transcendem a situação específica de Pedro e Jesus. Eles falam sobre redenção, provisão, comunicação, precisão, confiança. Eles revelam aspectos do caráter de Deus que permanecem constantes através de todas as gerações. O mesmo Deus que cuidou de Pedro continua cuidando de você com o mesmo amor, a mesma atenção, a mesma fidelidade. A natureza comunitária da provisão, uma moeda que cobriu a necessidade de duas pessoas, nos lembrou que raramente somos abençoados isoladamente. Nossas vitórias impactam outras pessoas. Nossas provisões frequentemente incluem aqueles que amamos. Nossos milagres se tornam sementes de esperança nos corações de quem testemunha a fidelidade de Deus em nossa vida. Você não é apenas um indivíduo recebendo bênçãos pessoais. Você é parte de uma família espiritual onde cada vitória individual contribui para a força de todo o corpo. A autoridade de Jesus sobre a criação, demonstrada através de seu controle sobre o comportamento de um peixe específico, nos assegurou que não há circunstância em sua vida que esteja fora do alcance do poder divino. O mesmo Senhor que dirigiu aquele peixe para o lugar certo no momento certo, pode dirigir pessoas para seu caminho, oportunidades para sua vida, recursos para suas necessidades. Ele tem autoridade sobre cada elemento que afeta sua situação. A transformação que Pedro experimentou, de alguém que sabia sobre Jesus,
para alguém que havia testemunhado pessoalmente seu poder. É a mesma transformação que Deus quer operar em sua vida. Ele não quer que você apenas ouça sobre sua fidelidade. Ele quer que você a experimente pessoalmente. Não quer que você apenas acredite teoricamente em seu poder. Ele quer que você o testemunhe de forma tangível. Não quer que você apenas espere que ele haja. Ele quer que você presencie sua ação em seu favor. Cada experiência pessoal com a fidelidade de Deus se torna um tesouro espiritual que ninguém pode tirar de você. Cada testemunho de sua provisão se transforma em uma âncora de esperança para os momentos difíceis. Cada memória de sua intervenção se torna uma fonte de encorajamento quando você enfrentar novos desafios. Pedro carregou a lembrança daquela moeda pelo resto de sua vida, e ela o sustentou através de perseguições, prisões e até o martírio. A simplicidade do milagre, sem espetáculo, sem multidões, sem drama, nos ensinou que Deus prefere trabalhar de forma íntima e pessoal. Seus maiores milagres muitas vezes acontecem nos momentos mais simples, quando é apenas você e Ele, sem plateias para impressionar. Ele se deleita em surpreender você de formas que tocam seu coração profundamente, que falam diretamente às suas necessidades específicas, que demonstram seu amor de maneira personalizada. A economia perfeita da provisão divina, exatamente o necessário, nem mais nem menos, revelou um aspecto do caráter de Deus que deveria trazer descanso ao seu coração ansioso. Ele não desperdiça recursos nem permite escassez desnecessária. Ele sabe exatamente o que você precisa, quando você precisa e em que quantidade você deve receber para produzir o máximo crescimento espiritual e bem-estar prático. Todas essas verdades convergem para uma realidade central que deveria revolucionar sua perspectiva sobre as dificuldades que você enfrenta. Você serve a um Deus que prepara soluções antes mesmo de você saber que terá problemas. A moeda não apareceu na boca do peixe quando Pedro jogou o anzol. Ela já estava lá, colocada pelo Criador que vê o fim desde o princípio, que conhece suas necessidades futuras e já trabalha na provisão antes mesmo de você perceber que precisará. Esta revelação deveria fazer você dormir em paz, acordar com esperança, caminhar com confiança. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Deus já trabalhou no depois de amanhã. Enquanto você ora por esta semana, Ele já providenciou para o próximo mês. Enquanto você se angustia com uma situação presente, Ele já preparou a solução que se revelará no momento perfeito. Você não está sozinho nas águas turbulentas das circunstâncias. O mesmo Deus que caminhou sobre as águas do mar da Galileia, caminha ao seu lado através de cada tempestade. O mesmo Senhor que acalmou os ventos e as ondas com uma palavra, pode falar paz sobre qualquer turbulência em sua vida. O mesmo Salvador que nunca perdeu uma ovelha, não permitirá que você se perca nas águas profundas da adversidade. A história da moeda no peixe é sua história também. Talvez os detalhes sejam diferentes, talvez as circunstâncias não sejam idênticas, mas o mesmo Deus que cuidou de Pedro está cuidando de você. O mesmo amor que providenciou para aqueles homens está trabalhando em seu favor neste exato momento. A mesma fidelidade que eles experimentaram está disponível para você hoje. Suas necessidades atuais não pegaram Deus de surpresa. Suas dificuldades presentes não o encontraram despreparado. Seus desafios futuros não o deixarão sem recursos. Ele já viu cada página da sua história. Já preparou provisão para cada capítulo. Já planejou vitória para cada batalha que você enfrentará. O peixe que carregava a moeda nadou através de águas turbulentas, enfrentou predadores, sobreviveu tempestades, mas chegou ao momento certo no lugar certo carregando exatamente o que era necessário. Da mesma forma, você pode atravessar as águas revoltas da vida, com a confiança de que está sendo dirigido pela mão soberana de Deus para o lugar certo, no momento certo, carregando consigo tudo o que Ele preparou para abençoar sua vida e a vida de outros. Cada oração que você fez foi ouvida, cada lágrima que você derramou foi vista, cada noite que você passou preocupado foi acompanhada pela presença consoladora do Espírito Santo. Cada momento de dor foi sentido pelo coração paternal de Deus. Nada do que você viveu foi desperdiçado.
Tudo está sendo usado para preparar você para as bênçãos que estão por vir. A moeda já está na boca do peixe. A provisão já foi preparada. A resposta já está a caminho. O milagre já foi aprovado nos céus. A vitória já foi garantida pelo sangue de Cristo. Você apenas precisa continuar confiando. Continue obedecendo. Continue esperando. Continue sendo específico em suas orações e específico em sua obediência. Continue acreditando que Deus é bom e que sua bondade se manifestará de formas que superarão sua expectativa. Seu Pai Celestial se deleita em surpreender seus filhos com manifestações criativas de seu amor. Ele tem prazer em demonstrar seu cuidado através de detalhes que tocam profundamente o coração. Ele gosta de usar métodos incomuns para revelar verdades eternas. Ele escolhe trabalhar de formas que aumentam sua fé, fortalecem sua confiança e trazem glória ao seu nome. A jornada através desta história nos trouxe a um lugar de descanso espiritual, onde podemos entregar nossas preocupações, ansiedades e medos aos cuidados daquele que nunca falha, onde podemos confiar completamente em sua sabedoria, timing e métodos, onde podemos esperar com expectativa positiva que ele haja em nosso favor de formas que nos surpreenderão e alegrarão. E agora, depois de tudo que compartilhamos, depois de cada verdade que descobrimos, depois de cada revelação que recebemos, quero convidá-lo a um momento de intimidade com nosso Pai Celestial. Um momento onde você pode entregar tudo que está no seu coração, todas as suas necessidades, todos os seus sonhos, todos os seus medos, nas mãos amorosas daquele que já preparou tudo o que você precisa. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nosso coração se enche de gratidão quando contemplamos sua fidelidade revelada através da história da moeda no peixe. Obrigado porque o Senhor é um Deus de detalhes, que se importa com cada necessidade nossa, por menor que pareça. Obrigado porque já conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, e já prepara soluções antes mesmo de sabermos que teremos problemas. Senhor, confessamos que muitas vezes nossa fé é pequena, nossa confiança é limitada, nossa obediência é incompleta. Perdoe-nos por duvidarmos de sua bondade quando as circunstâncias parecem difíceis. Perdoe-nos por limitarmos sua criatividade às nossas expectativas humanas. Perdoe-nos por nos preocuparmos com o amanhã quando o Senhor já trabalhou no depois de amanhã. Entregamos nas suas mãos toda a preocupação financeira que pesa sobre nosso coração. O Senhor sabe exatamente quanto precisamos, quando precisamos e de que forma devemos receber. Confiamos que assim como colocou uma moeda na boca de um peixe para Pedro, tem recursos infinitos e métodos criativos para suprir cada uma de nossas necessidades. Entregamos também as feridas de nossa alma que dinheiro algum pode curar, os corações partidos que precisam do toque suave de suas mãos, os relacionamentos quebrados que anseiam por restauração, os sonhos que parecem impossíveis, mas que sabemos que podem se realizar através de seu poder, as dores físicas que precisam de sua cura sobrenatural. Obrigado porque não somos órfãos abandonados num mundo caótico, mas filhos amados de um Pai que tem autoridade sobre toda circunstância. Obrigado porque nossa história ainda está sendo escrita por suas mãos perfeitas. Obrigado porque nossos melhores dias ainda estão por vir. Aumenta nossa fé para confiarmos especificamente em suas promessas. Fortalece nossa obediência para seguirmos exatamente suas instruções, mesmo quando não compreendemos completamente. Expanda nossa expectativa para esperarmos que o Senhor haja de formas que superem nossa imaginação. Use nossa vida como testemunho de sua fidelidade para outras pessoas que precisam de esperança. Que nossas experiências com sua provisão se tornem sementes de fé nos corações de quem nos cerca. Que nossa confiança em meio às dificuldades seja uma luz que aponte outros ao Senhor. Em nome de Jesus, o mesmo que instruiu Pedro a pescar o peixe e encontrar a moeda, o mesmo que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o mesmo que nunca falha e nunca esquece de seus filhos, nós oramos. Amém. Respire fundo e sinta a paz que vem de saber que você acabou de entregar tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sinta o alívio de não precisar carregar sozinho o peso de suas preocupações.
Experimente a leveza que vem de confiar completamente em alguém que é completamente confiável. Seu Pai Celestial ouviu cada palavra desta oração. Ele viu cada lágrima que rolou por seu rosto durante este tempo juntos. Ele conhece cada anseio do seu coração, cada necessidade não expressa, cada sonho escondido. E ele responde com um sorriso paternal de alguém que já preparou tudo o que você precisa para ser completamente abençoado. A paz que agora enche seu coração não é temporária. Ela é fruto da certeza de que você pertence a um Deus que nunca se esquece de seus filhos. Esta tranquilidade é resultado de saber que suas necessidades já foram vistas, suas orações já foram ouvidas, suas soluções já foram preparadas. Você pode dormir em descanso e acordar com expectativa, porque serve a um Deus que trabalha enquanto você descansa. O amor que Deus sente por você é maior que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Sua fidelidade é mais forte que qualquer tempestade que possa surgir em sua vida. Seu poder é superior a qualquer problema que pareça impossível de resolver. Sua sabedoria supera qualquer situação que pareça confusa ou sem direção. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é importante para Ele. Sua vida tem significado e propósito. Seus sonhos importam para seu coração paternal. Suas lágrimas movem sua compaixão. Suas alegrias provocam sua celebração. Você não é apenas mais uma pessoa no mundo. Você é filho amado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Carregue consigo a certeza de que o mesmo Deus que colocou uma moeda na boca de um peixe pode colocar as soluções perfeitas no caminho certo para você. Ele pode abrir portas que parecem fechadas para sempre. Pode criar oportunidades onde só existiam obstáculos. Pode trazer luz onde só havia escuridão. Pode plantar esperança onde só havia desespero. Sua história de fé está apenas começando. Os melhores capítulos ainda serão escritos. As maiores vitórias ainda serão celebradas. As experiências mais profundas com a fidelidade de Deus ainda estão por vir. Você tem muito pelo que se alegrar, muito pelo que agradecer, muito pelo que esperar com expectativa positiva. Que a lembrança da moeda na boca do peixe acompanhe você através de cada desafio futuro. Que ela seja uma âncora de esperança quando as águas se tornarem agitadas. Que ela seja uma fonte de confiança quando as circunstâncias parecerem impossíveis. Que ela seja uma prova constante de que você serve a um Deus que se deleita em surpreender seus filhos com manifestações criativas de seu amor infinito. A presença do Espírito Santo vai com você a partir deste momento. Ele será seu consolador nas horas de tristeza, seu orientador nas horas de decisão, seu fortalecedor nas horas de fraqueza, seu companheiro nas horas de solidão. Você nunca estará sozinho, porque aquele que prometeu nunca deixar nem desamparar você mantém sua palavra através de todas as gerações. Que o Senhor abençoe sua saída e sua entrada. Que Ele guarde você de todo mal e preserve sua alma. Que sua face resplandeça sobre você e lhe dê paz. Que seu amor o acompanhe todos os dias de sua vida. E que você habite na casa do Senhor para todo o sempre. Amém.